Concedo a palavra ao vice-líder do bloco popular socialista, Miquéias Paz, por 4 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, gostaria de fazer um seguinte pronunciamento. O crescimento desordenado de cidades como Samambaia, estipulado de modo eleitoreiro pelo governo passado, tem trazido dissabores a seus habitantes. Seres humanos foram praticamente amontoados, sem respeito algum por sua origem e seus costumes. A carência de moradias foi explorada irresponsavelmente. O resultado são aglomerados urbanos a que não se pode chamar de cidades, a não ser que se desassocie da ideia de cidade à noção de cidadania. Sem planejamento urbano, saneamento básico, os postos de saúde sem policiamento, Samambaia amontoou seres humanos em lugar de abrigá-los. O mesmo ocorre ou tende a ocorrer em outras cidades. Se não se fizerem esforços no sentido de corrigir as distorções implantadas por Roriz e colaboradores, os problemas só poderão agravar-se. Basta ver o que acontece em Samambaia, onde vizinhos que jamais se avistaram antes têm a tendência de enxergar no próximo um inimigo em potencial. O exemplo de Samambaia, que passa por conflitos graves no campo da segurança pública, deve servir como alerta a todos os habitantes do Distrito Federal. Vamos citar episódios que confirmam o que pretendemos afirmar aqui. Há cerca de 15 dias, um tiroteio naquela cidade resultou na morte de um dos envolvidos na luta. Neste caso, o homem morto poderia ter sido o assassino. A violência, no entanto, não escolhe suas vítimas. No final do ano passado, 2 crianças brincavam na 421, em Vila Roriz, em local próximo à sua residência. Trata-se de 2 meninos gêmeos, que, ironicamente, a condição de gêmeos valeu-lhes também para os tiros que os atingiram. Balas perdidas feriram as 2 crianças, que felizmente sobreviveram aos disparos. Há pouco mais de 8 dias, um rapaz de 20 anos, chamado Rogério da Silva Rodrigues, teve menos sorte. Em seu caso, diga-se, não eram balas perdidas, mas deliberadamente dirigidas a ele. Rogério, que bebia num bar na 409, onde morava, 3 homens ali invadiram, expulsaram do recinto os fregueses e o proprietário, em seguida, mataram Rogério com um tiro de escopeta que lhe atravessou o peito. A polícia apareceu algum tempo depois para registrar a ocorrência e recolher o cadáver. O relato desses fatos parece mero exercício de morbidez. No entanto, acontecimentos dessa espécie fazem parte do cotidiano de quem habita a cidade de Samambaia. Existem queixas feitas por moradores daquela cidade e fixadas em matérias publicadas pelos jornais que dão conta de que os tiroteios são efetivamente cotidianos, diários. Não há noite em que morador de Samambaia, especialmente o de Vila Roriz, durma sem ouvir ruído de tiros. Essa situação degradada a que se chegou o Distrito Federal tem causas bem conhecidas. A rapidez com que Samambaia e outras cidades cresceram e o modo como seres humanos foram praticamente depositados nessas áreas não poderiam levar a resultados mais felizes. A carência de escolas, emprego e esperança está obviamente na raiz dos fatos acima relatados. Anote-se que destacamos apenas 3 escassos exemplos entre centenas de exemplos possíveis, todos impressionantes. O quadro será alterado quando pudermos promover mudanças estruturais com o auxílio da própria população local, apavorada com o que vem ocorrendo. Não apenas assassinatos, mas também roubos e estupros frequentes. Os criminosos podem ter 14 e até menos. Alterações substantivas que arranquem as comunidades da miséria material em que se encontram devem ser buscadas. Só elas terão o poder de evitar que tantos adolescentes se lancem à miséria moral, ao crime, ao roubo. O caso de Rogério é ilustrativo. Os 3 rapazes que o mataram literalmente barbarizaram por 8 horas os habitantes da 409 de Samambaia. No final da madrugada, atingiram o pai da vítima, Antônio Alves da Silva Rodrigues, com um tiro nas costas. Antônio teve melhor sorte que seu filho sobreviveu. Enquanto as alterações estruturais tardam, é preciso fazer algo mais imediato e simples. É preciso dobrar o contingente da 26ª Delegacia de Polícia em Samambaia, que conta hoje com apenas 4 agentes e um escrivão. Os policiais da 26ª queixaram-se sobre as condições que eu trabalho. Solicito a mesa, só para concluir. É preciso estudar como se formam esses grupos criminosos. Não é verossímil que nasçam, que brotam espontaneamente. Condições sociais objetivas determinam, ou pelo menos estimulam a sua formação.
Basta lembrar o número de desempregados, aqui citado, que já ultrapassa a marca assustadora de 100 mil pessoas. Propomos o reequipamento imediato, humano e material da 26ª Delegacia de Polícia. Propomos ainda que o programa de polícia comunitária estenda-se o mais rapidamente possível à Vila Roriz, segundo consta, uma das áreas mais violentas do Distrito Federal. Por fim, propomos a mobilização ágil da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. É necessário que o adolescente, antes de dedicar-se ao crime, entenda que a sociedade pode oferecer-lhe outros caminhos. Repetimos e enfatizamos que soluções policiais valem apenas emergencialmente. Graves problemas só resolvem com programas amplos de emprego e escola que alcançam toda a população, Conclua, por favor, especialmente deputado. a faixa mais jovem. Cabe à Câmara Legislativa, em uma das instâncias de poder, desenhar esses caminhos e ofertá-los sem demora. Enquanto esperam os habitantes da vila, ironicamente chamada Roriz, sabem que a próxima bala pode atingi-los. Afinal, conhecem o conflito bem de perto. E para tantos, apresentamos hoje a moção solicitando a ampliação do efetivo policial da 26ª Delegacia de Samambaia. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, líder do bloco Progressista Liberal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupei ontem esta tribuna, surpreendido com o anúncio do aumento de preços de até 64%, anunciado pela Companhia de Água e Esgotos de Brasília. Mais tarde, procurando me aprofundar no assunto, fui investigar os dados em que a companhia tinha se baseado para promover ou para tentar impingir à população o despropositado aumento. E aí, senhor presidente, a minha revolta realmente atingiu limites inesperados. Porque, curiosamente, os dados apresentados pela Companhia de Água e Esgotos de Brasília, nesta planilha, fornecida pelo presidente da empresa, não traduzem a realidade financeira, nem da situação presente da empresa, nem da projeção que pretende ser feita aqui para o futuro dos próximos meses. O que houve aqui foi uma vergonhosa, uma criminosa manipulação de dados com o fim de justificar o injustificável, o aumento despropositado contra a população do Distrito Federal. Se não, vejamos, em primeiro lugar, é dito aqui que a CAESB terá um aumento de custo salarial a partir do mês de fevereiro, decorrente do dissídio coletivo, decorrente da aplicação do IPCR, havido de julho de 94 a janeiro de 95. Está aqui na planilha de custos apresentada pela CAESB. Pois bem, a informação é mentirosa por dois motivos. Em primeiro lugar, porque, embora tenha havido a variação do IPCR de 24,11% de julho a janeiro, isso não será repassado no mês de fevereiro para os funcionários. Portanto, não existe esse aumento de custo. E mesmo que houvesse, esse valor também não seria de 24,11%, já que em novembro de 94, a CAESB incorporou ao salário dos servidores o aumento do IPCR havido até aquela data, no valor de 15,67%, mais 2% de produtividade. Portanto, não existe o aumento desse encargo e, ainda que houvesse, ele seria de apenas 8%. A outra questão, a outra manipulação criminosa, ao apresentar a sua planilha de custos no quadro de pessoal, a CAESB usa a média da folha e encargos dos meses de novembro e dezembro de 94. Ora, senhores, nós sabemos que a folha de dezembro ela é onerada pela incidência quase total do 13º, das férias e algum adiantamento de salários. Portanto, é mais uma manipulação grosseira, já que a média de novembro e dezembro não reflete a média salarial da empresa nos meses passados nem subsequentes. Uma outra questão, a CAESB aponta aqui como serviço de terceiros uma média de julho a novembro de R$ 1.915.000 e apresenta na planilha futura uma soma de R$ 2.300.000. Portanto, um aumento de 20% nessa conta, sem nenhuma justificativa. Esses serviços de terceiro são os serviços, na verdade, de mão de obra terceirizados,
como, por exemplo, a vigilância, a limpeza, o ticket e o serviço de medição dos registros e dos hidrômetros. Um outro caso, a CAESB tem, mesmo com a pretensa majoração, que nós não vamos deixar que seja enfiada goela abaixo da população brasiliense, ela teria, de despesa de mão de obra e serviços terceirizados, ela teria 81% da sua receita comprometido com essas despesas. Ou seja, é uma empresa que pretende viver para pagar apenas a folha de pagamento dos seus funcionários. E qual é a situação da folha de pagamento dos funcionários da CAESB? Simplesmente o seguinte, é uma empresa que tem pouco mais de 2.500 funcionários e tem quase 700 encargos de chefia. Ou seja, na CAESB, cada 3 funcionários tem um chefe. E essa situação que sempre foi defendida, tá certo, pelo Partido dos Trabalhadores, nas discussões dos dissídios coletivos, nas reivindicações das categorias, atualmente eles não pretendem resolver. Eles manipulam dados de forma criminosa e indecente, querendo justificar um aumento que de todas as formas é injustificado. Como o meu tempo está encerrado, eu tenho aqui o elenco de providências que a bancada progressista liberal vai providenciar hoje, vai adotar hoje, que eu deixarei para trazer a conhecimento do plenário na próxima intervenção. Muito obrigado. Senhor presidente, como líder do PT, eu gostaria, em nome da bancada do PT, solicitar direito de resposta. Senhor deputado, infelizmente não concederei a Vossa Excelência direito de resposta, porque o regimento não prevê resposta por citação a partido, ao governo ou a qualquer bancada, mas é citação nominal a deputado e não citação a partido ou a qualquer bancada. Não há, portanto, amparo regimental ao direito de resposta. Passamos ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão. Só para complementar, a tarifa média da CAESB no ano de 1993 foi de 45 centavos de dólar por metro cúbico de água fornecido. Com o aumento proposto agora, esse preço vai para 82 centavos de dólar por metro cúbico de água fornecido. Ou seja, em relação a 93, segundo planilhas da CAESB, já que eles não fornecem na planilha o valor médio de 94, eles pretendem, na verdade, um aumento de 80% sobre os valores praticados pela companhia no ano de 1993. Uma outra coisa absurda, mais 2 coisas absurdas, é que nessa fraude, que é essa planilha de custos, a CAESB apresenta 5% de necessidade de aumento em função da evasão de receitas, ou seja, ela não consegue cobrar a conta de maus pagadores e pretende que os bons pagadores respondam pela ineficiência administrativa e gerencial dela. Além disso, pretende justificar mais 5% de aumento sobre o argumento que precisa ter lucro. Ora, meus amigos, como é que uma companhia pública fornece um serviço básico, que é monopolista, já que ela não, o consumidor não tem a quem recorrer para se abastecer de água? Como é que essa companhia pretende tomar mais 5% de aumento do consumidor sob o pretexto que precisa ser lucro? Ao contrário, pela planilha apresentada aqui e desmascarada por essas informações que eu trago hoje, a CAESB tem que reduzir o custo da conta de água no Distrito Federal. Isso sim, e além disso, racionalizar suas operações, a fim de que esse custo seja mais ainda reduzido para a comunidade. Diante desses fatos, nós tomaremos hoje as seguintes providências. Primeiro, apresentaremos a esta Casa projeto de decreto legislativo sustando os efeitos do ato do presidente da CAESB. Pedimos para isso o regime de urgência em sua votação. Segundo, um ofício encaminhando representação ao senhor secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Terceiro, um ofício ao secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, encaminhando representação sobre o assunto. Quarto,
uma denúncia ao superintendente da SUNAB. Quinto, ofício ao presidente do Conselho Administrativo de Direito Econômico do Ministério da Justiça, o CAD, encaminhando representação e pedindo providências. Essas são as providências que nós tomaremos em defesa da verdade, em defesa da transparência da administração pública e, principalmente, em defesa do bolso da comunidade do Distrito Federal, que não pode ser assaltada por meio de manipulação de dados. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, como disse aqui o nobre deputado que me antecedeu, em defesa da verdade, da transparência, nós vamos aqui citar alguns fatos para que essa verdade se estabeleça em definitivo. O jogo de palavras é muito fácil de ser feito, mas o jogo das ações e o jogo político, esse tem que ser demonstrado na prática. Nós estamos aqui ouvindo por parte da oposição sempre a mesma lenga-lenga a respeito das questões. Todos os atos que hoje o novo governo está adotando são sempre caracterizados como atos que estão contra a população. Na questão da CAESB propriamente dita, nós tivemos aqui colocado de forma não real, forma mentirosa, caluniosa, a questão de que a CAESB tem hoje 700 cargos comissionados para 2.500 funcionários. O líder da oposição se esqueceu de dizer que esta situação é uma herança do governo passado, que esta situação, como a situação de 15.000 conveniados, é uma herança que foi deixada para o governo Cristóvão, e nós estamos tentando achar uma solução. Se há cargos em demasia hoje no governo, esses cargos não foram criados por nós. Estamos com 40 dias de governo, sim, 40 dias demonstrando para a população que o nosso modo de governar é transparente. As contas e aquilo que foi mostrado aqui pelo líder da oposição não refletem a realidade. O projeto de aumento de água da CAESB, do preço da taxa de água da CAESB, é escalonado. É um projeto que visa, inclusive, a proteger a quem tem menos recursos. Visa, inclusive, dividir os custos por quem tem mais recursos. Todas as indagações feitas aqui serão respondidas, e nós temos certeza que a líder do governo trará a esta tribuna as respostas objetivas solicitadas pelo líder da oposição. Eu gostaria, em seguida, de falar aqui de fatos que vêm acontecendo na nossa cidade. Nós, que hoje compomos o setor da saúde, temos presenciado rotineiramente na imprensa denúncias e denúncias com relação ao atendimento que vem se prestando à nossa população. Gostaria de dizer que nós recebemos a situação da saúde pior do que nós imaginávamos. Esta tem sido a constatação de todos os dirigentes do setor público da saúde em relação aos problemas que afetam a rede. A indignação tem sido o sentimento mais comum entre os novos diretores das regionais de saúde, sentimento compartilhado pelo secretário e por toda a sua equipe. Ontem mesmo, o Correio Brasiliense trouxe matéria que relata a insatisfação da comunidade com as condições de atendimento da maternidade do Hospital Regional da Asa Sul. O Agarrais vive uma situação crítica, e eu, inclusive, gostaria de ter trazido a este plenário aqui um álbum de fotografias que demonstrava a realidade dos nossos hospitais. Infelizmente, esse álbum desapareceu da minha mesa em plenário e eu não consigo localizá-lo, porque esse álbum mostra a dramática situação do setor que vive hoje a saúde pública. No mesmo jornal, na edição de hoje, outra matéria narra o drama dos pacientes que procuram o pronto-socorro do Hospital Regional de Taguatinga, sobrecarregado em razão do atendimento a pessoas de outras satélites. Outro agravante do HRT ser o único hospital
da região a dispor de ortopedista. O diretor do HRT aponta ainda como maior problema na área da clínica médica a inexistência de programas de saúde preventiva. Na Ceilândia e em Samambaia, o desemprego e a consequente carência nutricional da população, em especial de crianças, colabora para o agravamento das condições de saúde, somando-se a esses fatores a falta de infraestrutura da cidade. Samambaia já tem hoje zonas de desnutrição semelhante às zonas de desnutrição do Nordeste, aqui na capital da República. Nas demais unidades de saúde da rede pública, a situação não é diferente. A herança que nos foi deixada pode ser resumida em duas palavras: descaso e abandono. Para mudar esse quadro, medidas importantes estão sendo tomadas. Na próxima semana, estaremos promovendo, no auditório desta casa, um seminário que abordará os problemas atuais e as perspectivas para o setor de saúde do Distrito Federal. Além disso, senhor presidente, para finalizar, temos também, tramitando nessa casa, um projeto de relevante interesse social que propõe a criação do serviço de atendimento domiciliar a pacientes crônicos. E gostaria, para finalizar mesmo, ao assumir esse mandato parlamentar, definir como uma das minhas metas a defesa dos direitos da mulher e a luta incondicional contra qualquer tipo de preconceito. Hoje, lamentavelmente, sou forçada a ocupar essa tribuna para comentar e repudiar um episódio de preconceito racial que foi vítima uma mulher, a advogada Rosemary Isabel Batista Tavares. A imprensa noticiou o fato. Rosemary foi agredida verbalmente pela ex-companheira do seu cliente diante de várias testemunhas. Definido legalmente como crime ou não, esse tipo de demonstração de preconceito precisa ser denunciado e repudiado. Quero prestar minha solidariedade à companheira Rosemary e dizer que estamos aqui prontos a nos tornarmos porta-vozes das lutas de todos os segmentos discriminados pela sociedade. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipe. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez constatamos a incoerência de um governo, desse novo governo instalado, que se denomina popular. Nós entendemos que esse aumento imposto pela CAESB, que inclusive, conforme denúncia do deputado Luiz Estevão, começa a ser questionado, inclusive a planilha que serviu de base, poderia até ser entendido como um fato técnico. Mas um governador, ele toma decisões que transcendem essa técnica. Um governador toma decisões políticas. E a decisão tomada pelo governador em confirmar esse aumento é, antes de tudo, uma tentativa de minar um plano econômico do governo federal. É tentar viabilizar, em nome de viabilizar uma empresa do complexo administrativo, é atropelar o interesse de uma nação, é botar em risco um plano nacional. Ainda, a própria forma que foi imposto esse aumento mostra outra incoerência desse governo. O próprio Cristóvão, em campanha, o próprio governador Cristóvão, em campanha, dizia que eram mentiras e boatos sobre taxações em regiões do plano piloto, a exemplo, o Lago. E, no entanto, estamos vendo exatamente, ele passar por cima de um compromisso de campanha. Exatamente fazendo o inverso dos compromissos de campanha. Vou além. Hoje, novamente no jornal, temos a abordagem de clientes, de pacientes sofrendo com atendimento hospitalar.
E o PT chegou ao governo, mas não inovou, não. Qual foi a defesa do diretor do hospital, do HRT? Foi a seguinte: atribui a situação à sobrecarga causada pelo excesso de pacientes vindo de outras cidades. Pois bem, quando falávamos isso no governo passado, volto a insistir, éramos incompetentes. Agora é justificativa. E o pior, que antes ainda acusavam a gente que nós tínhamos uma obra prioritária, que era o metrô, que o dinheiro todo ia para o metrô. Como agora não estão tocando essa obra, a gente não sabe se é para onde está indo esse dinheiro, ou se é realmente falta de governo. Porque antes tinha uma desculpa, né? Antes tinha uma forma de atacar. Mas e agora que o metrô está parado? Se tem o dinheiro, é falta de governo, né? Continuando. A gente vê que a própria postura adotada, na forma de aplicação do aumento, na própria montagem da planilha da CAESB, foi usada ali uma ética que ela é exercida pelo PT, ou melhor, uma ética que é exigida pelo PT, mas não é exercida pelo PT. A palavra que mais se falou durante uma campanha foi a palavra ética. A ética. E foi a mais exigida pelo PT, mas não é a exercida pelo PT. Isso dói profundamente. Queria dizer ainda que a deputada Maninha fez uma denúncia aqui do desaparecimento de um importante álbum de fotografia, que seria uma peça, né, para demonstrar a situação do governo anterior. Eu entendo que toda denúncia, ela tem apenas uma observação, tem apenas dois entendimentos. Ou ela é séria, ou ela não é séria. Eu entendo que a denúncia que a deputada Maninha fez é séria. É isso? Então, senhor presidente da mesa, senhor presidente da casa, é fundamental, é necessário a instauração de um inquérito nesta casa para determinar esse fato. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, a imprensa aqui presente, senhoras e senhores presentes na Casa do Povo, interessante o que vem ocorrendo nesses primeiros meses de governo de Cristóvão. Nessa casa, vários momentos, como líder do governo, fomos criticados. E quero lembrar aos senhores e às senhoras que no início do Plano Real, quando antes o governador, junto com os trabalhadores do transporte, junto com os empresários, houve uma alteração do preço da passagem. Nesse exato momento, vieram nessa tribuna a imprensa acusando o governador. Houve até um apelo do presidente. Hoje, a bola está com o PT. O governador Joaquim Roriz tomou a decisão imediata. A decisão correta, voltando depois de uma análise profunda e com acordo com os trabalhadores, com acordo junto com os empresários e a população, revogou o seu aumento. E agora? E agora perguntamos se o governo de Cristóvão vai revogar, vai rever. Por isso eu quero fazer aqui, junto com as medidas propostas pelo PP, pelo
bloco progressista fazia a proposta também de convocar a esta casa o presidente da CAESB para explicar em detalhes. Isso eu farei uma moção pedindo de imediato. Mas faça agora uma cobrança. Fizemos um pedido que foi aprovado por essa casa para que o secretário do governo viesse explicar a questão da proposta de governo, junto com a vice-governadora proposta pela líder do governo. E quero dizer que não sabia, o deputado, endossar a convocação do secretário para explicar. O que não podemos aceitar, que parte do governo, e que é discurso do seu governador, de atender a sociedade de um todo, não para a sociedade. Não justifica com aumento de salário, não que somos contra, aumentar a tarifa até 64%. Quando nós vimos na televisão o governo fazendo a ação correta de punir aqueles que estavam fraudando a água, o erário público, aplaudimos e quer aplaudir. Quando viemos nessa tribuna aqui, denunciar que o governo fazia vista grossa, referência ao ticket, referência à creche, recebemos e quero elogiar aqui hoje a posição do seu secretário da Fazenda, o Adir Derrore, que me ligou e me botou a par da situação e a dificuldade que encontra. E ele sabe que no PP, a dificuldade a nível federal, que éramos criticados aqui por não dar aumento para professores, nós somamos com o governo para ir à área federal buscar recursos. E agora é a questão da água. Será que o secretário vai prestar conta imediatamente ou vai fazer a mesma coisa que está fazendo o secretário do governo e a vice-governadora que prometeu vir aqui, justificar a questão das terras públicas? Será que vai passar meses? Será que nós vamos ficar aqui ouvindo simplesmente as cobranças do passado e sendo criticados? Não, não aceitaremos. Estamos aqui cobrando aquilo que vocês mais cobraram. Quando fomos criticados, que estava fazendo trem de alegria, estava transformando as administrações regionais aptas para chegar ao ano 2000. No primeiro mundo, você disse que era trem de alegria. E hoje está ocupando todos os cargos, sem nenhuma proposta de renovação administrativa. O que nós cobramos aqui do seu governador é as propostas de mudança da sociedade, tanto que falava, e que até hoje não apareceu. Senhor presidente, a minha palavra hoje seria para apresentar um projeto, junto ao deputado Cauí, o pró-estudo, mas farei na minha próxima interferência aqui na tribuna, para apresentar uma proposta que é do seu governador, o qual nós, como relator geral do orçamento, contribuímos para que ficasse garantido verba suficiente para o início da Bolsa de Estudo. Mas a Bolsa de Estudo, como está sendo proposta aleatoriamente, sem nenhum estudo, sem nenhum conteúdo programático, nós vamos apresentar como forma de ajudar a sociedade a encontrar dias mais felizes. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu. Não vai falar? Deputado Cafu retira a sua inscrição. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier. Eu quero falar, mas eu não tenho horário aqui, segundo o presidente, eu não posso falar. Eu quero falar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de, nessa oportunidade, apresentar a mesmo requerimento. Diz assim: requer a Vossa Excelência, com base no inciso 1º do artigo 107 do Regimento Interno desta Câmara Legislativa, sejam solicitados ao Poder Executivo
através do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, as seguintes informações. Primeira, quais as providências que estão sendo tomadas com vistas a colocar em prática o disposto nas leis 770, de 28 de setembro de 94 e número 808, de 14 de dezembro de 94. Segundo, qual o prazo previsto por esse poder para a regulamentação das referidas leis, uma vez que nelas não foi estabelecido prazo para tal? Justificativa. Tratam-se de leis de longo alcance social, principalmente quando seus efeitos beneficiam uma camada significativa da população que mora em assentamento no Distrito Federal e estão classificadas como pessoas de baixa renda. As leis em epígrafe determinam a doação de lotes de assentamento aos seus legítimos ocupantes, estabelecendo ainda a isenção de taxas de ocupação enquanto não oficializada na referida lei, na referida doação. Como as leis não determinam o prazo, gostaríamos de ver oficializada a posição do governo quanto à aplicabilidade dos seus princípios e em que tempo serão viabilizados. Também, ainda nesta oportunidade, senhor presidente, gostaria de apresentar à Câmara Legislativa uma lei para que, se possível, em regime de urgência, pudesse ser apreciado por esta Casa. Não é compatível com o mínimo de consciência fatos que vêm ocorrendo há muitos anos no Distrito Federal. Seguramente, muitos estão lesando o erário, comprometendo obras sociais, na medida em que esse desvio de verba estão comprovados através de contratos que permitam a continuidade do trabalho mal remunerado. Enquanto o GDF paga o peso de ouro, o trabalho de seres humanos, enriquecendo alguns poucos, protegido por outros tantos que, com certeza, também estão enriquecendo. Se esta Casa não alterar este modo de coisas, certamente estaremos provando que, no mínimo, somos omissos ou, quem sabe, coniventes. Que não se trata de um governo de trabalhadores, empresa ainda na corrupção, única razão que parece possível para justificar tais fatos. Faça agora a leitura do projeto de lei que encaminha a esta mesa que, se aprovado, acaba com a contratação de serviços de segurança, limpeza e conservação através de empresas particulares na administração direta, nas autarquias, fundações do governo do Distrito Federal. Gostaria, senhor presidente, de apresentar aqui a justificativa desta lei. Esse projeto de lei tem como principal objetivo propor a utilização racional e prioritária dos recursos humanos e financeiros existentes no poder público. Do ponto de vista legal, gostaríamos de ressaltar que ele não apresenta a óbvio quanto à sua aprovação, haja vista os seguintes preceitos estabelecidos na lei orgânica. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 159, as ações do poder público deverão estar pautadas nos princípios da publicidade, legitimidade e economicidade. O artigo 158 estabelece que a atividade econômica, fundada no primado da valorização do trabalho e das atividades produtivas, tem por finalidade assegurar a todos a existência digna, promover o desenvolvimento econômico com justiça social e garantir a melhoria da qualidade de vida, observado principalmente a redução das desigualdades econômicas e sociais. O inciso 12, parágrafo 2º do artigo 165, considera condicionante para um plano de governo a adoção de políticas que viabilizem a geração de empregos e aumentos da renda. O inciso 1º do artigo, só concluindo, senhor presidente. O inciso 1º do artigo 186 preceitua que a delegação de prestações de serviço depende de lei autorizada. O inciso 4 da lei 186 determina que depende da autorização legislativa a prestação de serviço da atividade permanente da administração pública por terceiro. Assim, senhor presidente, resumindo, gostaria que essa lei fosse apresentada em regime de urgência nesta Casa. E gostaria também de apresentar a esta Casa aqui cópia de atos
do administrador do plano piloto, o qual denuncia que o governo está pagando muito alto às empresas, e essas empresas pagando um péssimo salário ao trabalhador. Muito obrigado. Presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputada Lúcia Carvalho. Várias colocações foram feitas em relação a últimas medidas do governo do Distrito Federal, e eu não estava no momento do pronunciamento de líderes. No entanto, eu solicitaria de Vossa Excelência apenas 1 minuto para 2 informações ao plenário que talvez fosse importante os deputados terem conhecimento, para esclarecer, inclusive, solicitações feitas de vindas de secretário, de informações do presidente da CAESB. Eu gostaria de me pronunciar. 1 minuto seria a solicitação, não mais que isso, não seria um debate político. Deputada Lúcia Carvalho, eu vou consultar o regimento se há amparo regimental para atender a solicitação de Vossa Excelência. Se houver, eu concederei a Vossa Excelência a palavra. Se não houver, eu responderei negativamente. Eu só peço a Vossa Excelência que aguarde. Enquanto isso, concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Concedo, então, a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero lembrar aqui, senhor presidente, encaminhei à Comissão de Orçamento e Finanças um pedido de convocação em regime de urgência do senhor secretário, do senhor presidente da CAESB, para esclarecer este exorbitante aumento, esse assalto ao trabalhador de Brasília. E, para nossa surpresa, a comissão não se reuniu ontem e nenhuma satisfação nós tivemos ainda da comissão não ter reunido, e tenho uma preocupação, de repente seja uma manobra para que não ocorra esta convocação no tempo hábil. E vejo pelo jornal uma justificativa um pouco simples para quem mora em Belo Horizonte, saiu para Brasília para ser presidente ou diretor da CAESB, via a ponte aérea, descendo de Brasília, não conhecendo a realidade da cidade e, portanto, exibindo no jornal. Montenegro mostra o preço das copinhos de água mineral para justificar o aumento da água aqui em Brasília. Eu pergunto esse senhor presidente da CAESB, quem mora em Samambaia, quem mora na Ceilândia, quem mora no Cruzeiro, se o seu consumo diário é copo de água Araxá. No mínimo, esse senhor está fazendo propaganda da sua empresa, que ele deve ser sócio lá em Minas Gerais. Porque sair e dizer que Brasília consome água mineral é um desacato, um desrespeito à CAESB, o órgão que ele é servidor. Meu amigo, meus amigos deputados, esta questão é delicadíssima. Esta casa não pode cruzar os braços com a agressão que sofre hoje o Distrito Federal com relação a esse aumento covarde. Então, uma senhora que mora no setor O, com essa projeção que nós fizemos, ela vai pagar R$ 108 da sua conta de água. Quando aquela petista que apareceu fazendo lobby no Correio Brasiliense, que disse que ia pagar mais, sabe quanto que ela vai pagar no Lago Sul? R$ 64. Então, senhor presidente, hoje, o senhor ministro da Fazenda está dizendo que vai reavaliar, que vai discutir a questão do aumento aqui em Brasília. O que nós devemos fazer? Devemos lembrar que o senhor governador Cristóvão disse que não existiria um governador que estaria submisso às decisões do governo federal. Então, agora está na hora do senhor presidente, do senhor governador, dizer para o ministro da Justiça que não aceite isso aí. Mas, para aí, ele vai matar o povo. Não é de sede, é de muita água
porque deve trazer água lá de Belo Horizonte para cá. Então, o que é que eu vou sugerir aos nossos pares, ao senhor presidente, a toda essa bancada, a esta casa? Vamos criar uma comissão agora e vamos procurar o ministro da Fazenda, como morador, um homem que passou por Brasília, já morou aqui, já foi presidente do Banco Central, que tome providência e que não deixe o povo de Samambaia, de Taguatinga, do Gama morrer de sede. Porque o que o governador está fazendo não dá o direito de tomar banho, não dá o direito de tomar um copo d'água, não dá o direito de dar banho no seu filho para ir à escola. Sugiro também que crie-se a bolsa de água para atender esse povo sofrido. Então, senhor presidente, o meu questionamento é o seguinte: o que o senhor governador Cristóvão vai fazer com relação a um aumento desse? E que esta Câmara tome uma providência urgente de ir até o Ministério da Fazenda, impedir que aconteça uma imoralidade dessa e dispensar imediatamente a discussão aqui, porque se o senhor secretário, nem sequer o senhor presidente da CAESM tomou conhecimento desse ofício que foi tramitado aqui. E quero relembrar, como disse o Edmar Pirineus, nosso colega, que enfrentou essa causa. E a nossa bancada e esta casa tem que enfrentar essa questão do aumento da água. Não vamos permitir. Não vamos permitir que isso aconteça. E para que evite isso aí, nós temos que ir aonde? No Ministério da Fazenda, impedir um ato dessa natureza, imediatamente atingindo o bolso do trabalhador. Muito obrigado. Excelência, encerramos o comunicado de parlamentares. Informo a excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo, que infelizmente essa presidência não tem amparo para conceder a Vossa Excelência a palavra fora do comunicado de lideranças, razão pela qual indefiro a sua solicitação. Passamos com a palavra o senhor deputado Marco Lima. Senhor presidente, Pois eu queria fazer uma indagação aqui ao líder da oposição, se haveria algum problema da nossa nobre deputada Lúcia Carvalho fazer um pronunciamento, trazer a esse plenário as informações do governo, por apenas 1 minuto. Se haveria algum problema. Deputado, infelizmente não cabe uma consulta a deputados de situação A, B ou C que conflitam com o regimento. Infelizmente, Vossa Excelência teve uma excelente ideia, mas infelizmente não encontra amparo regimental. Passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno em regime de urgência dos projetos de lei 1272 de 94, que dispõe sobre a criação do setor de oficinas da região administrativa de Samambaia e da outras providências, em tramitação conjunta com o projeto de lei 1274 de 94, que dispõe sobre a criação do setor de oficinas na região administrativa de Riacho Fundo e da outras providências, de autoria do deputado Jorge Cauí, e do projeto de lei 1430, que cria setor de microempresas na região administrativa do Riacho Fundo e da outras providências, de autoria do deputado Benício Tavares. Aprovados os pareceres da CCJ na forma de substitutivo, COF e CAIS, apresentado uma emenda de segundo turno de autoria do deputado Cafu. Os presidentes das comissões deverão indicar relatores para a matéria e se manifestar em plenário a respeito da emenda. Solicito ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o seu substituto, que indiquem relator para a emenda do deputado Cafu, uma vez que a tramitação deste projeto é em regime de urgência. Deputado João de Deus, por favor, como vice-presidente, indicar relator da emenda ao projeto do item número 1.
Senhor presidente, eu indico o deputado Marcos Arruda como relator. Deputado Marcos Arruda não é membro da Comissão de Constituição e Justiça. Só membros da Comissão de Constituição e Justiça, excelentíssimo senhor deputado. Perdão pela falha. Deputado Marco Lima. Solicito ao senhor presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, o seu substituto que indique relator para a emenda. Deputado Zé Ramalho. Deputado... Deputado Adão Xavier. Como vice-presidente, nós gostamos... Ah, o presidente chegou aqui. Senhor presidente. Pois não, senhor presidente. Da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Da Comissão de Economia e Finanças. Solicito a Vossa Excelência que indique o relator para a emenda ao projeto de lei 1272/94. Deputado Adão Xavier. Deputado Adão Xavier. Solicito ao senhor presidente da Comissão de Assuntos Sociais ou ao seu vice-presidente que indique relator para a emenda. Senhor presidente, na ausência do presidente Jorge Cauí, eu, como vice-presidente, indico o deputado Edmar Pirineus. Indicado deputado Edmar Pirineus. Apresentação de emenda. A este projeto número 1? Só preciso escolher as assinaturas. Não, não. Então... Não tem mais prazo para emenda. As emendas, só as emendas. Só as emendas. Dá uma olhada para mim, que eu acho que não tem mais emenda, não. Solicito... Já passou o prazo. Solicito... Quem foi o primeiro indicado? Eu vou anunciar que eu vou apresentar as emendas. Acho que não tem mais prazo de emenda, não. Já passou, o projeto agora é só a discussão das emendas, entendeu? Emenda de segundo, não, das emendas que já foram apresentadas. Por que não tem prazo? Você tem 4 anos de praia. Anelzinho, você indicou quem? Estava tão mal acostumado aqui na coisa de fazer as coisas. Interesse social, essa é matéria de interesse social. Hoje é coisa de 18. Eu vou tomar um pneu para tomar uma matéria com a gente. Emenda? Que emenda? O direito a... Apresenta a vez, rapaz. Pode por quê? É água benta. É isso? Tomar todo. Vai adquirir.
Senhores parlamentares, o item número 1 está em discussão e votação em regime de urgência, acatando uma ponderação do deputado Benício Tavares, de que as comissões ainda não haviam sido constituídas. Quando da discussão em primeiro turno, nós aceitaremos ainda hoje, considerando que esta sessão é a sessão após a constituição das comissões, as emendas de segundo turno. E deixamos claro que as emendas são apresentadas na discussão do projeto. Não, qualquer momento. Em discussão. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, eu gostaria apenas de justificar as emendas que estou apresentando. E o projeto, o substitutivo apresentado, ele criou uma série de critérios para a definição das pessoas interessadas na aquisição do lote. E creio que seria desnecessário a definição desses critérios, haja vista a aprovação dessa casa do PRODECON, onde lá já contém uma série de critérios estabelecendo toda a rotina para a aquisição de lotes por micro e pequenos empresários. E também faço uma colocação para que se troque apenas o termo microempresário, passando de microempresário e pequenas empresas. E no projeto também não inclui a possibilidade da pessoa jurídica constituída poder também pleitear a aquisição dos lotes referidos nesse projeto. Por isso, estou apresentando essas emendas. Com a palavra o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu gostaria gostaria de aplaudir aqui a iniciativa do deputado Jorge Cauí em relação ao projeto item 1. E estou muito feliz de saber que Samambaia, com certeza, contará com o setor de oficina dos microempresários. Nós aprovamos, vamos apoiar esse projeto, porque realmente em Samambaia é uma necessidade de ter lá um setor para os microempresários. Mas a preocupação também, e eu estava aqui vendo também, há uma grande preocupação. Do outro lado, estamos talvez até apreensivos, porque são microempresários que vão se instalar. Mas com o aumento da água, fica talvez difícil a instalação desse setor lá. Isso é uma colocação, acho que está justa, né? Porque se a água for muito cara, não tem jeito nem de instalar esse setor de oficina lá. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, na sessão que nós tratamos desse projeto,
foi constatado que faltou aqui o inciso 2º do artigo 5º, que seria colocado, e aí não haveria necessidade do deputado Benício Tavares entrar com a emenda nesse sentido. E apoio a emenda do deputado Benício Tavares no sentido de que sejam abrangido também o nome dos pequenos empresários. Então, que seja colocado o inciso 2º do artigo 5º. Não havendo mais quem queira discutir, nós solicitamos ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marco Lima, que apresente seu parecer e voto sobre as emendas apresentadas. Solicito à presidência mais 5 minutos para dar o parecer. A presidência concede e passa ao item número 2 da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2. Discussão e votação da redação final do projeto de decreto legislativo 051, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Itamar Franco, presidente da República, de autoria do deputado Benício Tavares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação simbólica. Os deputados que aprovarem a redação final do projeto de decreto legislativo número 51/93 permaneçam... Desculpe. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final do projeto de decreto legislativo 051. Redação final do projeto de decreto legislativo número 051, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Itamar Franco, ex-presidente da República. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta, artigo 1º, é concedido o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Itamar Franco, ex-presidente da República. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 1995. Em discussão, a redação final do projeto de decreto legislativo 051/93. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação simbólica. Os deputados que aprovarem permaneçam como estão. Com 2 votos contrários, foi aprovado o projeto de decreto legislativo número 51/93. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de resolução 150, que dispõe sobre o aproveitamento de material reciclável na Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Ou melhor, de autoria da deputada Lúcia Carvalho. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final do projeto de resolução número 150/93. Projeto de resolução 150 de 93, que dispõe sobre o aproveitamento de material reciclável na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal resolve. Artigo 1º. A Câmara Legislativa do Distrito Federal procederá à seleção na coleta de materiais utilizados em seu serviço rotineiro. Parágrafo 1º. Os materiais selecionados nos termos do caput desse artigo serão destinados à reciclagem. Parágrafo 2º. Os produtos úteis obtidos com a reciclagem que trata esse artigo serão reutilizados nos serviços administrativos da Câmara Legislativa. Parágrafo 3º. Para operacionalizar o disposto nesse artigo, a Câmara Legislativa poderá firmar convênios com entidades públicas ou contratos com a iniciativa privada, observada a legislação em vigor. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, fevereiro de 1995. Em discussão,
o projeto de resolução número 150/93. A redação final. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputadas que votarem pela aprovação da redação final do projeto de resolução 150/93 permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, quarto dia do projeto de lei 306/91, que torna obrigatória a distribuição gratuita pela rede moteleira e similares do Distrito Federal de preservativos e folhetos informativos sobre doenças infectocontagiosas sexualmente transmissíveis, de autoria do deputado Padre Jonas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, informamos ao plenário que, tendo sido apresentadas emendas, o projeto sai da ordem do dia e volta para apreciação nas comissões. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 5 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei 338/92, que institui o Dia da Cultura Racional no DF e dá outras providências. Em discussão. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, normalmente eu tenho sido bastante condescendente quanto ao meu voto em relação a projetos que visam, de alguma forma, homenagear pessoas, quem sabe até alguns símbolos existentes na nossa cidade e até algumas áreas que a gente considere relevantes quanto à preservação da história e até mesmo dos movimentos existentes na nossa cidade. Agora, existem certas coisas que a gente se preocupa e eu realmente, ao tomar conhecimento desta proposição, me sinto assim um pouco constrangido, quero confessar aos senhores deputados. Razão porque eu gostaria de ponderar a respeito dessa proposição. Vejam bem, nós temos aqui em Brasília inúmeros segmentos religiosos. São, poderíamos dizer, centenas, se não chegar a milhares. Cada segmento religioso, certamente, tem a sua preocupação, tem suas filosofias, tem seus credos, tem suas doutrinas, e eles devem ser respeitados porque a própria Constituição assegura a liberdade de culto. Agora, qualquer tentativa de oficialização, qualquer tentativa de fazer com que cada religião seja oficialmente reconhecida em termos de legislação, aí causa uma preocupação. Até porque o Estado leigo, o laicato do Estado tem que ser defendido. Eu acho que nós precisamos preservar a liberdade religiosa sem promover o casamento entre as igrejas e o Estado. Eu acho que esse casamento no passado já trouxe muitos danos e certamente nós não queremos retornar a esse período. Então eu creio que se essas instituições religiosas desejam realizar o seu trabalho, certamente serei um ferrenho, um ardoroso defensor da liberdade de fazê-lo. Mas quanto a oficializar cada movimento aqui, aí nós teríamos, quem sabe, os 365 dias do ano, como poucos para simbolizar o dia de cada uma dessas religiões e de cada um desses movimentos. Já que nós não podemos homenagear a todos em particular, porque nós não temos dias suficientes, então nós deixemos esse assunto sem ser deliberado por esta casa, permitindo tão somente que as instituições façam o seu trabalho e que nós não precisemos de manifestar oficialmente a respeito desses assuntos. Acho que não compete à Câmara Legislativa legislar sobre religiosidade. Ela deve legislar sobre questões que dizem respeito aos aspectos mais relevantes da vida social do Distrito Federal. É o meu parecer e as minhas considerações a respeito desse assunto, senhor presidente. Permanece em discussão o projeto de lei 338.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação devem responder sim. Os que votarem pela rejeição devem responder não. Deputado Benício Tavares. Deputado Cafu. Não. Ah, sim. Deputado César Lacerda. Não. Deputado Cláudio Monteiro. Não. Deputado Daniel Marques. Depois, ao final. Depois você vai no microfone. Deputado Daniel Marques. Não. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. E tem sim. Depois, ao final. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Não. Deputado João de Deus. Não. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Não. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Não. Deputado Manuelzinho. Não. Deputado Marco Lima. Não. Deputado Marcos Arruda. Não. Deputado Miqueias Paz. Não. Deputado Odilon Aires. Não. Deputado Peniel Pacheco. Não. Deputado Renato Rainha. Não. Deputado Rodrigo Hollenberg. Não. Deputado Xavier. Não. Deputado Zé Ramalho. Não. Deputado Geraldo Magela. Não. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que fosse modificado o voto inicial para não. Deputado Cafu pede retificação de voto, de sim para não. Deputado Benício Tavares. Abstenção. Deputado Zé Edmar. Abstenção. O projeto de lei 338 foi rejeitado com 19, nenhum voto favorável, 19 votos contrários, 2 abstenções e 3 deputados ausentes. Vai ao arquivamento. Solicito ao senhor, passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado José Edmar por estar impedido de dirigir a sessão por o próximo item da pauta ser de nossa autoria. Próximo item da ordem do dia. Discussão e votação. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei 359 de 92, que autoriza a criação do grupamento de voluntários do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de autoria do deputado Geraldo Magela. Apresentadas emendas. Em discussão, com a palavra o deputado Geraldo Magela.